Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria, que está em Salmo 51, versículo 6. Eu quero, nesse momento, irmãos, pensar com vocês, dando continuidade às nossas exposições na carta de Paulo aos Filipenses, e quero convidá-los para hoje à noite. Iremos dar início a uma série de exposições nas parábolas de Jesus. E hoje eu quero pensar com vocês à noite sobre a parábola do bom samaritano. Muitas verdades de Deus serão extraídas dessa parábola para o nosso coração. E eu quero convidá-los para que possamos juntos aprender nas parábolas que são verdadeiros ensinamentos práticos para a vida cristã. Mas agora, eu quero, em nossa 10ª exposição de Filipenses, pensar com vocês sobre esse texto, Filipenses 3, 12 a 21. Semana passada, nós vimos as preocupações do apóstolo Paulo com respeito aos judaizantes que estavam ameaçando a igreja de Filipos. E Paulo, naquele momento, ele escreve, obviamente que Epafrodito deve ter dado algumas informações para o apóstolo na prisão, e ele escreve na carta uma parte para alertar a igreja de Filipos no tocante ao perigo que a igreja corria se ela desse ouvidos aos judaizantes. Os judaizantes se vangloriavam de serem judeus, de serem guardadores da lei de Moisés, e eles queriam a todo custo influenciar as igrejas gentílicas de que elas também, assim como as igrejas de maioria judaica, faziam ao guardarem a lei de Moisés. Eles queriam colocar na cabeça dos crentes de Filipos de que antes de se tornarem cristãos, na verdade, eles precisavam se tornar judeus primeiro, guardando as leis dietéticas, guardando as festas sagradas e, principalmente, a circuncisão. Por conta disso, eles se vangloriavam. Eles realmente estavam cheios de si mesmos. E Paulo diz o seguinte para os crentes filipenses: escutem, se tem alguém aqui que pode se gloriar, esse alguém sou eu. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou judeu de judeus. Eu fui fariseu. No tocante ao zelo pela lei de Moisés, eu fui perseguidor da igreja. Quer alguém melhor do que eu para se gloriar? Só que eu considero tudo isso como perda. E Paulo usa uma palavra pesada. Ele vai dizer, tudo isso para mim, na verdade, é refúgio, é um dejeto, é um esterco. É isso mesmo, irmãos. É a palavra que ele usa no grego, eskubalon. Isso para mim não tem valor algum desde o dia em que eu encontrei Cristo. Algo que aconteceu no caminho de Damasco, como os irmãos sabem. Então, para Paulo, a vida cristã era uma corrida. A partir do momento em que o cristão ele é salvo por Jesus Cristo, ele inicia uma corrida. E esse cristão, ele não pode retroceder, ele não pode parar a corrida. E na cabeça de Paulo, se os crentes filipenses, se eles dessem ouvidos à falácia dos judaizantes, era como se eles tivessem parado a corrida. E o pior, era como se eles estivessem voltando à linha onde, na largada da corrida, porque eles estavam retrocedendo. Paulo entende que a vida cristã é avanço, é olhar para frente, é caminhar, é crescer. E aqui está, a partir do versículo 12, a continuidade disso. Então, para que possamos entender os versículos 12 a 21, nós precisamos compreender que Paulo ainda está com os judaizantes na cabeça. Ele está querendo provar para os crentes filipenses que, na verdade, eles não podiam ouvir os ensinamentos dos judaizantes, porque eles não só estariam parando a corrida, estariam realmente interrompendo esse processo que havia dado início no coração deles, através do Espírito Santo, mas eles também
estariam, de certa forma, retrocedendo. E no final, sairiam perdedores. Porque Paulo entendia perfeitamente que a graça de Deus, ela liberta o homem da obrigatoriedade da guarda da lei. Então eu quero convidá-los a partir de agora, para que possamos entender o que Paulo vai dizer nos próximos versículos, e depois nós vamos extrair algumas aplicações para a nossa vida. Lá no versículo 11, Paulo mostra que a vida cristã é realmente uma corrida. Você começa essa corrida quando você crê em Jesus Cristo como seu Salvador. E é interessante que Paulo tem um alvo. Paulo está com um alvo definido no seu coração. Qual é o alvo de Paulo? Paulo quer alcançar Cristo por inteiro. Eu disse agora de manhã na minha classe de preparação para batismo, que quando nós cremos em Jesus Cristo, nós agora estamos voltando para Deus. Deus é o nosso alvo. E na medida em que nós vamos caminhando na vida cristã, à medida em que esse caminhar vai acontecendo, eu vou deixando as coisas para trás. Eu olho para frente, eu tenho Deus como meu alvo, eu tenho Cristo como meu alvo, eu quero alcançá-lo por inteiro. Esse deve ser o alvo do cristão também, porque esse era o alvo de Paulo. Eu quero chegar ao completo, eu quero encontrar com Cristo de tal maneira que eu o tenha por inteiro, porque Cristo tinha Paulo por inteiro. Lá em Gálatas 2:20 ele vai dizer, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo tinha Paulo por inteiro, mas Paulo ainda não tinha Cristo por inteiro. Ele estava numa corrida. E é isso que ele vai dizer aqui no versículo 12, porque embora ele estivesse correndo, objetivando alcançar esse Cristo completo, ele ainda não havia alcançado, por isso ele corria. E veja só comigo então, aqui a partir do versículo 12, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo está dizendo para a igreja, não deem ouvidos aos ensinamentos dos judaizantes, prossigam, assim como eu, continuem a caminhada, vocês estão indo bem, eu tenho ótimas notícias da igreja, trazidas até mim por Epafrodito. Vocês estão indo bem, vocês estão aprendendo, vocês estão amadurecendo, prossigam. Façam como eu, embora eu ainda não tenha alcançado aquilo que eu tanto quero, mas eu prossigo. Olhem para mim, eu não estou preso a essas amarras teológicas e legalistas dos judaizantes. Eu estou caminhando para Cristo, eu prossigo, eu abandonei tudo isso. Façam o mesmo. É isso que ele está dizendo aqui. E aí ele reitera isso no versículo 13. Ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. E aqui está uma declaração extraordinária do apóstolo. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Que coisas eram essas? A sua história no judaísmo. Tudo aquilo que ele havia conquistado no judaísmo, o status, o respeito dos judeus, o fato de ter sido tão proeminente no judaísmo, ele está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, ou seja, tudo aquilo que Cristo me oferece, tudo aquilo que Cristo tem para mim. Irmãos, se vocês me permitem, esse precisa ser o nosso elemento motivador. É muito bom quando nós crescemos na vida, é muito bom quando nós realmente empreendemos, o nosso empreendimento dá certo, é bom quando nós temos uma saúde financeira, é bom quando eu consigo realmente realizar aquele sonho, quando eu consigo colocar em prática aquele projeto, quando as coisas começam a dar certo no âmbito financeiro, quando eu posso oferecer um conforto para a minha família, isso é maravilhoso.
Todos nós aqui temos esses objetivos, temos esses sonhos, é um concurso que queremos fazer, é um investimento que queremos fazer em uma determinada área, é um curso que eu ainda quero fazer. Todos nós temos esses objetivos. Mas, irmão, se tem um objetivo que precisa estar presente no nosso coração, acima de todos esses, é o objetivo de crescer espiritualmente. Se tem uma coisa que não pode acontecer comigo, é eu me estacionar na vida cristã. A vida cristã é uma corrida, é uma constante. Você nasce de novo e agora você vai passar por um processo de crescimento, de amadurecimento. Então, se você para, se você estaciona, você vai perdendo a alegria e principalmente a plenitude daquilo que Cristo quer oferecer para você. Tenha alvos neste mundo, isso não é errado, pelo contrário. Mas, acima de tudo, tenha alvos para o outro mundo, a outra vida. E esse alvo está em Cristo Jesus. Nós precisamos ter ambições espirituais. São essas ambições espirituais que devem dar sentido à nossa vida. Porque se nada do que eu planejar para esta vida der certo, pelo menos eu sei que o fator espiritual, sim, está dando certo. Se porventura eu não conseguir atingir os meus objetivos, o máximo que eu terei é um momento de tristeza, de frustração, mas nada que será suficiente para me desconfigurar, porque os meus objetivos espirituais estão sendo concretizados. Era isso que Paulo tinha. Qual era o maior objetivo? Qual era o maior anseio? Qual era o maior alvo de Paulo? Alcançar Cristo. Eu quero Cristo. Eu quero tê-lo por inteiro. Eu quero conhecê-lo. O que eu conheço de Cristo, o que eu sei de Cristo, não me satisfaz. Eu quero mais. Eu quero mais de Cristo. Eu quero conhecê-lo cada dia mais. Eu quero amá-lo cada dia mais. Eu quero me revestir de Cristo. Eu quero tê-lo por inteiro no meu coração. Essas eram as coisas que estavam adiante de Paulo. Então ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. É interessante que a palavra prossigo aqui no grego é dioko, que é a mesma palavra que Paulo usava quando ele se refere à igreja enquanto perseguidor. Na verdade, o que Paulo está dizendo aqui por prossigo é persigo, eu estou perseguindo. Eu estou indo atrás, eu estou perseguindo aquilo para o qual eu fui chamado. Eu estou correndo atrás disso com toda a força do meu coração. Eu estou perseguindo Cristo. É a palavra que ele usa quando ele fala que perseguiu a igreja. Ou seja, ele estava correndo atrás dos cristãos. Ele estava indo atrás dos cristãos com determinação. Ele não descansava enquanto ele não encontrava cristãos para levá-los para serem julgados. É isso que ele vai fazer quando ele consegue aquelas cartas dos sacerdotes para que pudesse ir para Damasco. O que é que Paulo estava indo fazer em Damasco? Ele estava indo atrás de cristãos. Ele queria encontrá-los em Damasco. Paulo, ele tinha essa obsessão. Eu quero encontrar esses cristãos. Eu vou perseguir esses cristãos. Eu quero ir atrás desses cristãos. Agora ele usa a mesma palavra em relação a Cristo. Eu quero ir atrás de Cristo. Eu quero encontrar Cristo. Onde Paulo encontrasse um cristão, ele levava para julgamento. Então ele estava atrás de cristãos o tempo todo, por conta do seu zelo no judaísmo. Agora ele usa a mesma palavra dioko em relação a Cristo. Ele não Paulo não é o tipo de cristão que cruzou os braços e viveu a vida cristã assim, naturalmente, deixando as coisas acontecerem por si só. Não. Paulo foi encontrado por Cristo no caminho de Damasco, e a partir daquele dia, ele criou essa obsessão no coração dele. Eu quero encontrá-lo. Eu quero ter mais de Cristo, todos os dias.
Todos os dias eu quero mais de Cristo. Por isso eu prossigo, eu persigo para o alvo, para o prêmio. E aqui, muito provavelmente, Paulo estava com os jogos istmicos na cabeça. O que eram os jogos istmicos? Eram jogos praticados naqueles tempos, e havia várias modalidades, lançamento de peso, natação, e havia também a corrida. Então os corredores nos jogos istmicos, eles corriam, e o objetivo deles era vencer a corrida, porque assim eles ganhariam muito prestígio, eles seriam tratados como patronos das cidades onde aconteciam os jogos, e eles receberiam uma coroa de louros, que era colocada na cabeça, como grande vencedor daquela corrida. Por isso ele compara a vida cristã a uma corrida, porque ele conhecia bem os jogos istmicos, que também aconteciam no mundo romano, e ele está dizendo, olha, eu prossigo para o alvo, para o prêmio. E qual era o prêmio de Paulo? Não era uma coroa de louros na cabeça. Não era um cetro, e não era ter o título de patrono da cidade tal. Não, o prêmio de Paulo era o próprio Cristo Jesus. Esse era o prêmio do apóstolo. E ele diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, ou seja, do chamado celestial de Deus para mim. Deus um dia chamou Paulo e disse, Paulo, eu quero que você agora corra numa outra direção, você vai correr para mim. Você vai correr em direção a mim, eu estou chamando você. E esse chamado, ele aconteceu através de Jesus Cristo. Irmãos, enquanto eu estava preparando essa exposição, eu estava realmente pensando nessa questão que envolve a vida cristã. Porque nós não podemos, e esse era o receio de Paulo, porque se os filipenses dessem ouvidos aos judaizantes, eles parariam a corrida e eles iriam se embaraçar com as coisas deste mundo, porque também perderiam a alegria da corrida. É interessante que Davi, ele pede lá no Salmo 51, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Essa alegria é um fator diferencial durante a corrida cristã. A alegria de Jesus é algo que está presente em nós. E ela vai nos movendo nessa corrida, porque se eu estou alegre hoje, eu quero estar alegre amanhã. E eu quero estar alegre semana que vem. E essa alegria é algo que Deus vai colocando em nosso coração. Alegria esta que você não encontra em nada nesse mundo, somente em Deus. Então Paulo tinha medo de os crentes filipenses perderem isso. E se embaraçarem com as coisas dessa vida, uma vez que eles já haviam começado a corrida cristã. Então Paulo está dizendo, por favor, não façam isso. Vocês estão correndo, prossigam, façam como eu. É interessante que Alexander McLaren, ele vai falar algo num dos sermões que ele pregou, e eu queria destacar para vocês aqui algo que esse pregador disse num dos sermões dele, que os corredores, quando eles estavam correndo nos jogos istmicos, e isso você vê isso até hoje acontecer nas maratonas, nos Jogos Olímpicos, eles vão correndo, e é interessante que quando eles vão se aproximando da linha de chegada, eles se esticam, porque um milímetro que você conseguir tocar naquela reta de chegada, naquela faixa, faz a diferença, porque eles vão fotografar aquilo, e aquilo pode ser decisivo para que você vença a corrida. Então você vê muito isso nos corredores. Eles se esticam para chegarem primeiro na linha de chegada. Alexander McLaren diz que o cristão precisa se espichar para o alvo, assim como o atleta se espichava para chegar primeiro no alvo. Ele queria tanto ganhar que se espichava para tocar o alvo. Ele perseguia o alvo. É como alguém que visualiza aquela luz lá no finalzinho, aquele ponto de chegada lá no final. Ele persegue até chegar no seu objetivo.
É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu não vejo a hora de chegar. Eu vou me esticar para chegar. Esse é o sentido da palavra que Paulo está mostrando aqui, pelo menos nesse primeiro bloco, não é? E, irmãos, Paulo está escrevendo para uma igreja madura, que embora ainda não havia atingido toda a maturidade, mas era uma igreja madura. E ele vai dizer, versículos 15 e 16, todos, pois, que somos perfeitos, perfeição aqui não é uma perfeição completa, mas está relacionada à maturidade, tenhamos este sentimento, ou seja, esse desejo, esse anseio, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está dizendo, vocês já correram muito, vocês já alcançaram um nível, vocês já alcançaram um determinado ponto da corrida cristã. Então continue correndo. Entenda que você já conquistou muito, vocês já estão realmente adiante nessa corrida cristã. Não retrocedam, não parem, continuem. E aí Paulo faz um apelo final, onde iremos aqui caminhando para o final do capítulo. Irmãos, olha a responsabilidade de Paulo. Sede imitadores meus. Olhem para o que eu estou fazendo. E observem os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Olhem para mim, vejam o que eu estou fazendo. Eu tinha todos os motivos do mundo para ficar no judaísmo. Tinha todos os motivos do mundo para poder continuar crescendo, porque eu tinha realmente proeminência e as pessoas acreditavam que eu poderia ser um grande líder religioso. Eu tinha todos os motivos do mundo, mas eu abandonei isso, estou olhando para aquilo que está à minha frente, caminho, estou correndo, façam o mesmo que eu. Caminhem junto comigo, pois muitos andam entre nós, e aqui ele está falando diretamente dos judaizantes, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Os judaizantes, aqueles que insistiam na necessidade da guarda da lei de Moisés. Irmãos, isso é pesado. Aqueles que insistiam que você tinha que guardar dias da semana, que você tinha que guardar leis dietéticas, que você tinha que fazer peregrinação para Jerusalém, que você tinha que ser circuncidado. Estes são inimigos da cruz de Cristo. Olhe para hoje, qualquer semelhança não é mera coincidência. Existem grupos assim hoje em nosso meio, irmãos. Grupos que querem, de alguma forma, colocar fardos sobre os ombros de cristãos, que a cruz de Cristo simplesmente aniquilou. Você já reparou que hoje existem pessoas que querem somar à fé cristã alguma coisa? Não é? Você precisa crer em Cristo, mas você também precisa fazer isso e fazer aquilo. Se você crer em Cristo, mas não participar da minha igreja, você vai para o inferno. Porque só a minha igreja pode levar você a Cristo. Você vê isso de vez em quando. Não, você precisa crer em Cristo, mas você não pode comer determinados alimentos. Porque se você comer determinados alimentos, você não é um cristão. Não, você precisa crer em Cristo, mas você precisa guardar dias da semana. Você precisa guardar sábado. Guardar dias sagrados. Observe que as coisas elas acontecem do mesmo jeito. Paulo está dizendo, sabe o que são esses que estão aí vos molestando e estão tentando enganar vocês? Inimigos da cruz de Cristo. Eu tenho muita paz para falar isso. Porque a graça de Deus sobre nós, ela nos liberta. E tudo aquilo que nós passamos a fazer para Cristo, nós fazemos por amor. Não é por medo. Não é por imposição. Por que é que você está aqui nesta manhã? Porque você ama Jesus Cristo e quer cultuá-lo.
Você não pode estar aqui porque alguém obrigou você a vir. Não pode haver isso no cristianismo. Nós precisamos servir ao Senhor Jesus com o melhor que temos, da melhor maneira que pudermos, mas por amor a Jesus. Por isso é que nós nos afastamos das coisas que não agradam a Jesus. Não porque isso é uma lei, não porque isso de certa forma, indispensável para a minha salvação. Não, é porque eu entendo que aquilo não agrada ao meu Senhor, então eu não farei. Então Paulo está aqui às lágrimas dizendo, esses que estão aí tentando levar vocês de volta para a lei de Moisés, insistindo nessa mutilação da carne, esse é o sentido ali que Paulo fala quando ele toca no assunto da circuncisão. Esses que estão querendo mutilar vocês, a circuncisão somos nós. Esses que estão aí molestando vocês com essa falácia, eles são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, ou seja, eles mesmos. E a glória deles está na sua infâmia. Nessas coisas que eles ensinam, contraditórias. Porque eles estão perdendo a honra e o respeito fazendo isso, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Se tinha uma coisa da qual o judeu se gloriava, era disso, de ser seguidor de Moisés, de poder ter a cidade de Jerusalém como sua cidade santa, coisa que os filipenses também tinham em Roma, porque eles tinham cidadania romana, e eles se ufanavam do fato de serem cidadãos romanos, os judeus também, porque tinham a sua Jerusalém, a sua cidade santa, eles tinham a lei de Moisés, eles tinham os rituais, e eles se vangloriavam nisso. Aí Paulo diz no versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, resumindo, Paulo está tratando da questão dos judaizantes e ele está dizendo, não façam isso. Não escutem o que esses homens estão ensinando para vocês. Não retrocedam, não voltem atrás. Não parem a corrida. Olhem para frente, façam como eu. Eu não alcancei o que eu quero ainda. Eu ainda não me tornei aquilo que eu quero me tornar. Mas eu prossigo, eu persigo isso com todo o meu coração. Eu corro atrás disso. Para esse prêmio maior, que é ter o Senhor Jesus Cristo, e aqui no finalzinho ele diz, para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos amados, Paulo está dizendo, vocês precisam ter alvos espirituais, vocês precisam ter ambições espirituais, vocês precisam olhar para frente, vocês precisam continuar a corrida. Esses homens querem atrapalhar a corrida de vocês. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Não deem ouvidos a eles. Eles se gloriam disso. As coisas deles estão nesse mundo, nessa vida. Mas a nossa pátria não é aqui. É isso que Paulo está dizendo aqui para os filipenses. E eu quero extrair daqui agora algumas aplicações para a nossa vida. O que é que isso pode me ensinar? Primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, está nos versículos 12 a 14. Os verdadeiros crentes, eles nunca retrocedem. Eles nunca voltam à linha de largada. Ele diz, não que eu tenha já recebido, eu tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Ele está dizendo, eu prossigo. Eu não volto atrás. Tem uma musiquinha assim que nós cantávamos, não sei ainda se os irmãos cantam nos seus cultos domésticos, né? Mas tem uma musiquinha mais ou menos assim, musiquinha simples, para cantar com crianças.
mas é uma musiquinha que tem uma verdade teológica, né? Aí a música diz assim: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Interessante, que musiquinha simples, fácil de cantar com as crianças, é ou não é verdade? Mas teologicamente correta. Não volto. Eu posso diminuir a marcha? Posso. A vida é difícil, não é fácil seguir Jesus. Eu posso diminuir a marcha, eu posso levar meus tombos, posso me machucar, posso tentar ganhar fôlego, eu estou numa corrida. Mas parar e retroceder, não. Nós estamos vivendo um tempo tão diferente, pessoas estão voltando para as suas antigas crenças, não é? Eu fui evangélica, fui uma cristã da igreja tal, mas agora eu entendi que eu estava errado e voltei à minha antiga crença. Irmãos, eu amparado pela palavra de Deus, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pode ser que você discorde de mim, mas irmãos, um verdadeiro crente, nascido de novo, ele não volta atrás, ele não retrocede. Ele simplesmente não para de correr. Ele pode diminuir a marcha, cansado, no meio do caminho, mas ele está olhando para o alvo. Eu vou chegar lá. Eu me lembro de uma cena, de uma Olimpíada acontecida na cidade de Los Angeles, onde uma mulher estava numa das maratonas, dessas maratonas de grande distância. Se eu não me engano, irmãos, eu posso estar equivocado, eu acredito que foi nas Olimpíadas de Los Angeles mesmo. E eu não sei se os irmãos já viram esse vídeo na internet. Ela completamente exaurida, totalmente exaurida, já não havia mais força nela. Mas ela não para. Os irmãos já viram esse vídeo? Já viram? Ela não para a corrida. Eu não vou fazer aqui a forma como ela estava no vídeo, porque senão os irmãos vão dar risada. Mas ela fica bem assim, sem nenhum tipo de segurança. Você acha que ela vai cair a qualquer momento, mas ela não cai. Até que, no final, ela não aguenta mais e ela se joga e é segurada por alguém. Mas ela cumpriu o trajeto. Cumpriu o trajeto. Ela não desistiu. E quando eu olho para esse vídeo especificamente, eu imagino a vida cristã. Há muitos cristãos que estão bem devagar, cansados, exauridos. A vida não tem sido fácil, mas eles prosseguem, porque eles estão olhando para o alvo, eles estão olhando para frente, e eles não param. Louvado seja Deus pela vida daqueles que não param. Irmãos, Martin Luther King Jr. disse: se você não puder correr, caminhe. Se você não puder caminhar, engatinhe. Se você não puder engatinhar, rasteje. Mas não deixe de caminhar. Como é que está a sua vida? Você está sentindo que a sua chama está se apagando? Você tem passado por um momento de desânimo? Você tem passado por um momento de questionamentos? Interrogações têm surgido na sua mente? Você tem passado por momentos assim, onde você acha que não vai valer a pena? Tem sido difícil, tem sido complicado. Eu vou dizer uma coisa para você: vai valer a pena sim. Não pare. Continue, peça ajuda. Às vezes está difícil carregar o fardo. Gálatas 6,2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Vamos compartilhar as cargas. Mas não pare, porque verdadeiros crentes não retrocedem, eles não param, eles não desistem. Eu quero que você entenda, vai valer a pena. Um dia você terá Cristo por inteiro. Imagine só, contemplarmos a face do nosso Salvador. João diz isso: filhinhos, agora somos filhos da luz.
E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Esse é o nosso alvo, sim ou não? Segunda coisa que eu aprendo, e eu falo justamente sobre isso, alvos espirituais, eis a razão de ser da vida cristã. Você tem sonhos, você tem metas, você tem objetivos, amém, que bom. Como é bom saber disso. Tenha mesmo, eu tenho meus objetivos, tenho meus sonhos, tenho vontade de realizar algumas coisas, fazer uma viagem para fora do país. Eu sonho em ir em Israel. Não é o momento oportuno agora, mas eu sonho. É um sonho que eu tenho, que eu coloquei diante do Senhor. Eu tenho outros objetivos na minha vida e tenho falado, se o Senhor permitir, eu vou realizar. Mas, irmãos, esses não podem ser os sonhos e os alvos mais importantes que você tem. Nós precisamos ter alvos espirituais. Onde você quer chegar na sua vida cristã? Você está satisfeito com o que você sabe de Deus? Você está satisfeito com o que você sabe da Bíblia? Você está feliz com a vida espiritual que você tem? Onde você quer chegar? Quais têm sido os seus anseios espirituais, os seus alvos espirituais? Paulo tinha um pelo qual ele vivia: ganhar Cristo por inteiro. Quando é que Cristo se tornará o nosso sonho? Quando é que nós, se os irmãos me permitem usar essa palavra, nos tornaremos obcecados com Cristo, como muitas vezes somos obcecados com um time de futebol? Às vezes somos obcecados por algo. Temos sido obcecados por Cristo. O desejamos com toda a força do nosso coração. Ele tem sido o nosso sonho. Era o de Paulo. E Paulo está dizendo, olhem para mim. É muito importante, irmãos, que nós peçamos a Deus em oração: Senhor, coloque anseios espirituais no meu coração. Senhor, permita que eu queira Cristo cada dia mais, que eu o almeje cada dia mais, que eu o deseje cada dia mais. E a terceira coisa que eu aprendo aqui, eu tenho sido um modelo digno de imitação para os outros. Paulo está dizendo, sede meus imitadores, imitem-me, façam como eu estou fazendo. E observe que na igreja há muitos que concordam comigo, há muitos que têm caminhado como eu tenho caminhado. Olhem para estes. Irmãos, eu abro meu coração para a igreja nesta manhã. Eu tenho meus referenciais, aos quais eu quero imitar, em todas as áreas, graças a Deus. E eu tenho pedido a Deus que me permita ser como muitos, porque eu vejo que são verdadeiros homens de Deus. Eu preciso ter referenciais. Você tem referenciais? Eu tenho me cobrado muito isso. Eu quero ser um modelo digno de exemplo. Eu quero ser um exemplo para as minhas filhas. Quero ensinar para elas o que elas precisam desejar ou precisam objetivar como companheiros para as suas vidas. Eu quero ser um exemplo para as minhas filhas. Eu tenho procurado. É claro que eu não sou perfeito. Eu cometo minhas falhas, cometo meus erros. Mas eu tenho procurado ser um modelo para as minhas filhas. Eu quero que minhas filhas tenham critério. Eu quero que elas sejam exigentes. Eu tenho ensinado para as minhas filhas como elas merecem ser tratadas. Minha esposa está nessa comigo. Nós estamos realmente a cada dia buscando ser modelos de pais para as nossas filhas. Irmãos, se vocês me permitem, e eu tenho parte do meu colegiado aqui nesta manhã comigo, eu quero ser um modelo para o meu colegiado. É claro que eles têm paciência comigo, eu não sou perfeito, mas eu quero ser exemplo
para o meu colegiado. Eu quero ser um modelo para os irmãos. É um objetivo meu. E eu tenho me policiado, eu tenho me esforçado para isso, porque eu quero que minha igreja olhe para mim e me respeite e ao mesmo tempo queira me imitar. Isso é bom. Isso é algo que nos auxilia na caminhada. Eu quero ser um modelo para o meu corpo diaconal. E isso me faz ficar atento com as palavras que eu falo, com a maneira como eu me comporto. E se porventura eu tenho falhado, perdoe-me, mas eu quero ser um modelo. Eu quero ser um modelo de marido, eu quero ser um modelo de filho, eu quero ser um modelo de cidadão. Então nós precisamos não só buscar pessoas as quais podemos imitar, mas sermos pessoas imitáveis. Eu quero que minha igreja seja uma igreja modelo. Eu quero que minha igreja seja uma referência, não só aqui na região oeste de Minas, mas no estado de Minas, e por que não dizer no Brasil. Eu quero que os irmãos sejam referências na sociedade, para que muitos possam me procurar, como já tem feito, graças a Deus. E lá fora algumas pessoas me procuram e falam assim para mim: fulano de tal é da sua igreja? E eu falo: sim, graças a Deus é. Por quê? Que pessoa maravilhosa, que pessoa extraordinária, gosto muito daquela pessoa, que bacana. Você está bem, viu? Vocês lá estão de parabéns. Quando eu ouço isso, irmãos, eu glorifico meu Deus. Porque nós temos sido observados, irmãos. Nós somos observados. Será que nós temos realmente sido dignos de imitação dos outros? Ontem minha filha trouxe 2 amigos para o culto jovem. 2 amigos, e eles participaram ontem do culto jovem, e na conversa com a minha filha depois do culto, eles elogiaram o culto, e fizeram observações acerca do culto, e nós glorificamos a Deus por isso. Esses precisam ser os nossos alvos, os nossos objetivos, jamais sermos pedra de tropeço para alguém. Há uma frase de um anônimo, confesso que não sei quem escreveu, que diz assim: um bom caráter é o melhor túmulo para um bom homem e a melhor herança para os seus filhos. Como você quer ser lembrado, notado? É isso que as pessoas estão observando. As pessoas querem ser iguais a você. Elas querem ser iguais a nós. A minha oração é que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Que nós possamos olhar para Paulo e possamos realmente entender o que Paulo está querendo nos ensinar aqui. Rapidamente eu quero apenas recapitular. Os verdadeiros crentes não retrocedem. Alvos espirituais. Eis a razão de ser da vida cristã. Tenho sido um modelo digno de imitação para os outros. Que o Senhor Jesus nos abençoe nessa manhã, que o Senhor Jesus seja conosco e que verdadeiramente possamos corrigir aquilo que precisa ser corrigido, para que estejamos em sintonia com a sua vontade. Vamos orar? Pai, nós rendemos graças a Ti, bendizemos, glorificamos e exaltamos o Teu nome. Tu és maravilhoso. E ó Senhor, nós te pedimos nesta manhã, Senhor, seja nosso alvo, seja o nosso sonho, seja a nossa obsessão, ganhá-lo, tê-lo, conquistá-lo, conhecê-lo, que isso seja o que exista de mais importante para nós. Ajuda-nos nos empreendimentos humanos, naqueles planos que fazemos, mas ó Deus, coloque em nós alvos espirituais. Permita, Pai bendito, que queiramos a Cristo mais do que todas as coisas.
Permita que amemos a Cristo mais do que tudo e todos. E que assim como Paulo, possamos prosseguir, possamos perseguir esse alvo. Ir atrás desse alvo. Na certeza de que um dia, todos nós seremos considerados vencedores. Obrigado pelo seu amor por nós. Graças te damos. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Não se esqueça, almoço lá embaixo agora promovido pelo Ministério da Família. Vamos ouvir o pós-lúdio nesse momento.